Vamos tocar num assunto que, para muitos casais, é quase um tabu, mas que é a base para um futuro tranquilo a dois: dinheiro. Temos em mãos um material que parte de uma ideia bem poderosa, sim. Se duas cabeças pensam melhor que uma, por que essa lógica nem sempre se aplica quando o assunto é o extrato bancário do casal? É uma ótima pergunta. E é um tema fundamental, porque as estatísticas não mentem, sabe? Desalinhamento financeiro é uma das principais causas de brigas e até de separações. O que vamos explorar hoje é que falar de dinheiro não precisa ser esse campo de batalha. Exato. Pelo contrário, pode ser a maior ferramenta de construção de um projeto de vida em conjunto. Com certeza. E o objetivo aqui não é só falar de acumular patrimônio. A fonte que a gente analisou coloca uma questão central logo de cara: por que juntar dinheiro? E a resposta é fascinante. Não é pelo dinheiro em si, mas pela liberdade. Então a nossa missão hoje é justamente entender as estratégias e principalmente a mentalidade que um casal precisa desenvolver para construir essa liberdade, juntos. E é crucial definir o que é essa liberdade financeira, né? Não é sobre ser milionário ou nunca mais trabalhar. É sobre ter opções. Opções. A opção de mudar de carreira sem pânico, a liberdade de, tirar um ano sabático para viajar, ou de reduzir a carga de trabalho para passar mais tempo com os filhos. No fim das contas, ter autonomia sobre o próprio tempo e sobre as próprias escolhas de vida. É um conceito muito mais profundo do que simplesmente ter dinheiro guardado. Perfeito. Lendo essa parte, algo realmente me chamou a atenção. A fonte diz que o ponto de partida para tudo isso é ter ao seu lado uma pessoa com os mesmos objetivos financeiros. À primeira vista parece óbvio, mas o exemplo que eles dão é brutalmente honesto. É verdade. Não adianta um economizar 50% do salário se o outro está gastando 50% a mais do que ganha. Mas isso me leva a uma questão prática. Como é que se tem essa conversa? Chegar no terceiro encontro e perguntar: quais são seus objetivos financeiros de longo prazo? Soa robótico, até interesseiro. Como se aborda um tema tão delicado sem matar o romance? Então, essa é a grande dificuldade. A abordagem em entrevista de emprego financeiro não funciona mesmo. A chave, segundo o que a fonte sugere e o que a prática mostra, não é ter uma grande conversa. É ter várias pequenas conversas inseridas em contextos maiores. É uma conversa sobre sonhos. Sonhos? Como assim? Onde você se vê daqui a 10 anos? O que seria uma vida ideal para você? As respostas a essas perguntas inevitavelmente revelam valores financeiros. Alguém que sonha em dar a volta ao mundo tem uma necessidade de planejamento diferente de alguém que sonha em ter uma casa no campo e uma vida simples. Entendi. Então é mais sobre observar e conversar sobre a vida e menos sobre... Exato. Menos sobre abrir uma planilha no meio do jantar. Faz todo sentido. Você começa a perceber os padrões. A pessoa parcela a fatura do cartão todo mês, ela vive de salário em salário, sempre no limite, ou ela tem uma reserva, mesmo que pequena. A fonte conta uma anedota do autor que economizava desde criança e via os amigos sempre no vermelho. Essa diferença de comportamento, sabe? De mentalidade, aparece cedo. Ignorá-la é o que causa o problema. A falta de alinhamento inicial não é só sobre números, ela gera ressentimento. Ressentimento? Pesado isso. É. Um dos parceiros sente que está remando sozinho, se sacrificando, enquanto o outro parece que está furando o barco. Essa desconfiança corrói a relação de uma forma muito mais profunda do que uma simples dívida. Entendi. Não é um item num checklist de compatibilidade, mas o resultado de um conhecimento mútuo. Uma vez que o casal sente que está na mesma página, para onde eles vão? O material propõe um framework com 3 pilares. O primeiro é construir sonhos e planos em conjunto. Isso é mais do que apenas dizer, vamos comprar uma casa. É sentar e detalhar. Tipo, que tipo de casa, onde. Exato. Em quanto tempo? Quanto podemos guardar por mês para isso? Transformar um sonho vago em um projeto com metas claras cria um senso de time muito poderoso. Deixa de ser o meu dinheiro e o seu dinheiro e passa a ser o nosso projeto. A psicologia por trás disso é que o planejamento financeiro deixa de ser uma tarefa árdua e passa a ser a ferramenta para realizar algo que ambos desejam intensamente. o segundo pilar é ter disciplina com contas e investimentos.
Aqui a fonte usa uma analogia que eu achei boa. A vida do casal é como um navio. Mas honestamente a palavra disciplina sempre me soa um pouco pesada, restritiva. Como se fosse sinônimo de cortar todos os prazeres. Eu entendo essa percepção, ela é muito comum. Mas a analogia do navio ajuda a desfazer isso. A analogia é boa, mas eu diria que ela é ainda mais complexa. Porque não é um navio com um capitão, são dois. E se um quer ir para o norte e o outro para o sul, o navio anda em círculos gastando combustível à toa. E não chega a lugar nenhum. Nenhum. A disciplina, nesse caso, não é sobre se chicotear, é sobre a negociação constante de qual é o curso. É sobre ter intencionalidade. É o casal assumindo o leme e dizendo, nós decidimos ir para aquele porto ali, em vez de ficarem à deriva sendo levados pelas ondas do consumismo e das pressões sociais. É controle, não punição. Controle. Gostei disso. E o terceiro pilar, que me parece essencial para não desistir no meio do caminho. Celebrar as conquistas. Não é só sobre sacrifício, né? Fundamental. A jornada financeira é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Se o casal só focar na linha de chegada, que pode estar a décadas de distância, a chance de exaustão é enorme. Celebrar os marcos. Que tal o financiamento do carro, atingir os primeiros R$ 10.000 investidos, conseguir passar 6 meses sem usar o cartão de crédito para supérfluos? Pequenas vitórias. Exato. Funciona como um reforço positivo, valida o esforço e dá a energia necessária para continuar. É o que permite equilibrar a construção do futuro com o aproveitamento do presente. E esse equilíbrio é, talvez, o maior desafio de todos. A fonte descreve 2 cenários extremos que são verdadeiras armadilhas. O primeiro é o do casal que gasta tudo que ganha, ou até mais. Ah, esse é clássico. Eles entram numa espiral de aumentar o padrão de vida a cada aumento de salário, e quando a crise bate ou percebem o erro, ter que reduzir esse padrão é descrito como um golpe tremendo, que muitas vezes o relacionamento não sobrevive. E esse padrão é incrivelmente comum. A pressão social, as redes sociais, tudo nos empurra para viver uma vida que, às vezes, a gente não pode sustentar. O problema é o que a fonte aponta. O padrão de vida é como uma catraca de sentido único. É muito fácil subir. Mas para descer, É psicologicamente muito doloroso e difícil. Exige uma dose de humildade, de comunicação e de segurança no relacionamento que, infelizmente, muitos casais não têm justamente no momento em que mais precisam. e o outro extremo também é perigoso. O casal que poupa de forma obsessiva. Eles vivem apenas para o futuro, abrem mão de tudo, não viajam, não saem, não têm hobbies, vivem uma vida de privações. Eu conheço gente assim. Pois é. Eles vivem como se estivessem ensaiando para a vida, em vez de viver de fato. E a fonte diz que, quando o futuro chega, eles olham para trás e percebem que o tempo passou, a saúde já não é a mesma, e a jornada poderia ter sido mais aproveitada. Exato. E isso nos leva à questão central que o casal precisa responder. Como encontrar o nível de poupança ideal? Não há uma porcentagem mágica que sirva para todos. 10%, 20%, 30%. É uma resposta que depende dos sonhos, da idade, da renda, do estilo de vida. É algo muito pessoal, então. Totalmente. E o mais importante é que essa não é uma decisão única tomada no início do casamento e gravada em pedra. É um diálogo constante. A vida muda, os filhos chegam, as carreiras evoluem, as prioridades se alteram. O plano financeiro precisa ser um documento vivo, que o casal revisita pelo menos uma vez por ano para se perguntar: isso ainda faz sentido para nós? Estamos felizes com esse equilíbrio? Sabe, enquanto você fala sobre esse equilíbrio, eu fico pensando no que impede as pessoas de sequer começar esse planejamento. Vem sempre aquela desculpa clássica, sabe? Aquela barreira mental do temos que aproveitar o presente, que muitas vezes é só uma justificativa para não encarar o futuro. Uhum. E a pergunta fatal, e se eu morrer amanhã? Como se lida com isso? É a armadilha do hedonismo de curto prazo justificado pelo medo da morte. É um argumento que parece muito sábio, mas que na verdade é uma fuga. E a fonte propõe uma reformulação dessa pergunta que eu achei simplesmente brilhante. Em vez de se perguntar, e se eu morrer amanhã? A pergunta que realmente deveríamos nos fazer é: o que aconteceria se eu não poupasse nada e sobrevivesse? Isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva.
Essa inversão é psicologicamente muito poderosa. Ela desloca o foco de um medo sobre o qual não temos controle, a morte, para uma consequência muito provável da falta de planejamento. Uma vida longa, porém com dificuldades financeiras. Uma velhice sem dignidade. Exato. Dependendo de filhos ou do governo, de repente, poupar deixa de ser sobre se privar por um futuro que talvez não venha e passa a ser sobre se proteger de um futuro que muito provavelmente virá. Não é pessimismo, é otimismo responsável. É acreditar que você vai viver muito e ter o carinho de preparar um bom futuro para esse você mais velho. É um ato de amor próprio e de amor pelo parceiro, no fim das contas. A conclusão do material é que a busca por essa estabilidade traz uma paz de espírito no presente que dinheiro nenhum compra. Bom, então, para traduzir tudo isso em ações práticas, a fonte termina com 2 regras de ouro. A primeira é: diversifique os investimentos. Mas vamos ser sinceros, não colocar todos os ovos na mesma cesta é o que todo mundo diz. O que isso significa de verdade para um casal que está começando? Ótima pergunta, porque o clichê ajuda pouco. Diversificar na prática não é só comprar 2 ações diferentes em vez de uma. É pensar em classes de ativos com comportamentos diferentes. Significa ter uma parte do dinheiro em algo mais seguro, como a renda fixa, que funciona como o alicerce da casa. O chão firme. Isso. Outra parte em algo com um maior potencial de crescimento, como a renda variável, que seria o telhado que pode te levar mais alto. E talvez uma terceira parte em ativos dolarizados ou fundos imobiliários para se proteger da inflação ou das crises locais. A ideia é que quando uma parte da carteira não vai bem, a outra compensa. Isso suaviza os solavancos do caminho, que sempre existirão, e protege o patrimônio que o casal está construindo com tanto esforço. Isso torna o conceito muito mais palpável. A segunda regra é: paguem-se primeiro. Mas isso parece tão contraintuitivo. A gente aprende a pagar as contas primeiro. O aluguel, o cartão de crédito, a escola das crianças. Colocar o próprio investimento na frente de tudo isso soa quase egoísta. Como se supera essa barreira mental? Dor do seu próprio futuro. Pagar-se primeiro significa que, assim que o salário cai na conta, a primeira transferência não é para o cartão de crédito. É para a conta de investimentos. Exatamente. É tratar a sua tranquilidade futura não como algo que fica com as sobras, mas como seu credor mais importante. É o primeiro boleto da fila. Então, na prática, você programa uma transferência automática para o dia do pagamento e aprende a viver com o que resta. Perfeito. Quando essa mentalidade se instala, o ato de investir se torna automático e muito menos doloroso. Você não precisa mais depender da força de vontade no final do mês, quando está cansado e o dinheiro já está curto. O compromisso com o futuro já foi honrado. Você se adapta a viver com o que restou. É a diferença entre esperar sobrar e fazer acontecer. Resumindo nossa conversa, então, fica claro que a construção de um futuro financeiro a 2 é menos sobre planilhas e mais sobre psicologia e comunicação. Depende de alinhar sonhos, encontrar um equilíbrio muito pessoal entre o presente e o futuro e internalizar disciplinas como a diversificação e, principalmente, a mentalidade de se pagar primeiro. A ideia que mais me marcou é que a segurança financeira futura é apenas uma extensão da parceria e da segurança que o casal busca construir no presente. Perfeito. E se eu pudesse adicionar uma única coisa, seria que o fio condutor que amarra todos esses pontos, do alinhamento inicial ao ajuste anual do plano, é a comunicação aberta, honesta e, acima de tudo, gentil. Sem isso, o melhor dos planos não sobrevive ao primeiro imprevisto da vida real. Com certeza. E isso nos deixa com uma reflexão final. O material que vimos foca muito em como casais podem se alinhar em torno de objetivos comuns. Mas isso levanta uma questão ainda mais profunda. O que acontece quando os sonhos de vida de cada um são fundamentalmente diferentes e têm custos financeiros drasticamente distintos? Como um casal pode conciliar o desejo de um por uma vida simples e minimalista com o sonho do outro de dar a volta ao mundo ou construir um grande negócio? Nesses casos, a negociação vai muito além dos números e entra no cerne do que cada um busca da vida.
Este é um resumo rápido de como casais podem construir juntos um futuro financeiro bem sólido. E vamos combinar, né? Alinhar as finanças não é sobre um controlar o outro. É sobre ter certeza de que vocês estão construindo a mesma coisa, sabe? Com um plano bem claro em mãos. Então, para essa construção dar certo, tem 3 pontos que são cruciais. Primeiro, alinhem os sonhos e os objetivos. Não é só falar, queremos ficar ricos. É sentar e definir por que o dinheiro é importante para vocês. Ter essa clareza logo no começo, gente, evita muita dor de cabeça lá na frente. O segundo ponto é encontrar o equilíbrio perfeito entre poupar e gastar. Sabe, para não cair naqueles 2 extremos. Ou gastar tudo e viver um padrão que não se sustenta, ou então poupar tanto que esquecem de viver o agora. A chave é achar um ritmo que funcione para o casal. E por último, o terceiro, que tem 2 regrinhas de ouro para investir. A primeira, que eu adoro, é: se pague primeiro. Assim que o dinheiro cai na conta, a primeira coisa a fazer é separar a parte dos investimentos. Isso muda tudo. E a segunda é diversificar de verdade. Não adianta botar tudo em imóvel ou só em ações. Espalhar o dinheiro protege vocês de qualquer crise num setor só. Ou seja, no fim das contas, o sucesso financeiro a 2 depende de ter uma visão em comum, muito equilíbrio e, claro, disciplina. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.